Muito bem. Vamos ver agora a multiplicação na reta numérica. A gente tem aqui a reta numérica com os positivos e os negativos, ok? E aí vamos supor uma conta aqui, deixa eu ver, 2 vezes 3. A gente sabe da tabuada isso, né? Mas sem a tabuada, isso aqui vai dar 6, né? Mas sem a tabuada, o que que é isso na reta numérica? Lembra, eu estou aqui no 2, vou pegar a distância do 0 até o 2. A multiplicação na reta numérica, quando eu pego esse 2 e multiplico por 3, eu estou multiplicando essa distância aqui por 3. Então, se eu esticar essa distância aqui, o triplo dela vai cair lá no 6, ok? E essa é a representação da multiplicação na reta numérica. Você está esticando a distância do número. Agora, como é que fica quando eu multiplico um número negativo? Vai ser a mesma coisa. Você vai pegar a distância e vai multiplicar e vai estender. Por exemplo, menos 2 vezes, deixa eu ver aqui, 4. Você vai pegar a distância até o menos 2. Deixa eu apagar isso aqui primeiro. Ó, tá, parte do zero vai até o menos 2. E aí você vai multiplicar por 4. Isso aqui vai cair aonde? No menos 8, né? Que eu multipliquei aquela distância de 2 por 4. Que eu estou no menos 2, qual a distância do menos 2 a 0? É o módulo de, zero, de menos 2, né? Que é 2. E aí 2 vezes perdão. E aí 4 vezes essa distância de 2 vai dar o quê? Uma distância de 8. Então, eu vou cair lá no menos 8. Ok? Então, menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Legal? Isso quando você multiplica por números positivos, tá? Aqui eu multipliquei por 3, que é positivo, aqui eu multipliquei por 4. E como é que é quando eu multiplico por números negativos? Para isso a gente vai começar multiplicando por menos 1. Vou pegar aqui, por exemplo, 3 vezes menos 1. E aí se pergunta, por que eu coloquei parênteses aqui? Porque se eu não colocar parênteses, vai juntar dois sinais ali, ó, vezes e menos. Isso não se escreve assim, tá? Então esse parênteses aqui serve só para não juntar os dois sinais, a multiplicação e o menos, tá? Tirando isso, não tem nenhuma outra função isso aqui, você pode ver como se fosse só o bloco de 3 e o bloco de menos 1 multiplicados, ok? Mas vamos lá. Eu estou multiplicando 3 por menos 1. Quando eu multiplico um número por menos 1, vai acontecer o seguinte, espera aí, deixa eu ver. Eu estou lá no 3. Multiplicar por menos 1 qualquer número é fazer isso aqui, ó. É fazer um flip nele, é jogar ele para o outro lado, rebater em relação ao zero. É como se você pegasse aqui uma linha, opa, um espelho aqui no zero e refletisse o número. Multiplicar por menos 1 vai ter esse efeito na reta. Legal? Então aqui 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Opa, menos 3. É como se o zero tivesse aqui em cima um espelho. E o que faz a reflexão? Multiplicação por negativo, no caso menos 1. Tá? Multiplicar por menos 1 dá esse efeito. E se eu multiplicar o número negativo por menos 1? Por exemplo, menos 4. Multiplicado... Opa, já errei aqui. Multiplicado por menos 1. Isso vai dar o quê? Ó, eu estou lá no menos 4. E aí vou olhar no espelho, vou ver o quê? Vou ver o 4.
Então, menos 4 vezes... Então, menos 4 vezes menos 1 vai dar... Opa, vai dar 4, positivo. Lembrando que se é positivo, eu não preciso colocar nada aqui na frente, tá? Eu só coloco o mais na frente do positivo quando eu estou somando ele a alguma coisa antes, tá? Aqui, por exemplo, nada na frente é positivo, nada na frente é positivo. Até esses dois aqui, não tem nada na frente, é positivo. Aqui, como já apareceu negativo, eu coloquei um parêntese para separar do vezes, tá? Mas ok, então. Multiplicar qualquer número por menos um vai fazer ele rebater para o outro lado. E se for vezes um outro número negativo? Por exemplo, 2 multiplicado por... Opa, por menos 3. Ok? Aqui é 2 vezes menos 3. Isso aqui é o quê? Eu tenho que pensar que menos 3 é o quê? É o 3 rebatido pelo menos 1, né? Então isso aqui é 2 vezes o 3 que está multiplicado com o menos 1. E aí 2 vezes 3 dá o quê? Dá 6, né? Então isso aqui é um 6 vezes menos 1, que dá o quê? Menos 6, tá? Todo número negativo é a versão positiva dele multiplicada... Deixa eu pegar aqui. Ó, todo número negativo é a versão dele positiva multiplicada por menos 1. Tá claro isso? Então, quando eu estou multiplicando dois números, se eu vejo aqui um sinal de menos e o outro é positivo, eu não me preocupo com esse sinal de menos. Eu multiplico os números normal. 2 vezes 3, 6. Ah, mas tinha um menos aqui, então vai ser menos 6, tá? Vou escrever a regrinha depois da multiplicação para isso ficar claro, mas vamos para um outro exemplo aqui. Opa. Menos 4 vezes... Opa, multiplicado por menos 3. Aí já temos o que? Menos 4 é o que? É o 4 vezes o menos 1. Opa, né? E eu estou multiplicando isso pelo quê? Pelo 3 vezes o menos 1. Esquece esse menos 1 por enquanto. Vamos multiplicar esse 4 por esse 3. Que multiplicação, lembra que na multiplicação não importa a ordem que você faz, tá? Pode multiplicar, colocar isso aqui ou isso aqui. No final, a multiplicação tem que dar a mesma coisa. Mas 4 vezes 3 dá o quê? 12. E aí eu vou multiplicar por esse menos 1 aqui. Vai acontecer o quê? Vai virar menos 12, né? E aí menos 12 está para lá. Só que aí vamos multiplicar por esse outro menos 1. O menos 12 vai virar o quê? Vai virar 12, positivo. Então, como eu multipliquei por negativo duas vezes, o sinal voltou a ser positivo. E aí eu escrevo aqui a tabela da multiplicação. Opa. Ou regra dos sinais. Ué. Ah, tá. Vamos lá. Regra... Vocês estão de brincadeira comigo. Vamos lá. Regra dos sinais. Na multiplicação. Cuidado com essa multiplicação, tá? Por quê? Isso aqui só serve para multiplicação.
Para soma e subtração, vimos na última aula, isso aqui não pode ser usado para soma e subtração, tá? Se tentar usar isso aqui na soma e subtração, vai dar errado. Às vezes pode dar certo, mas por coincidência, mas não pode, tá? Isso aqui é para multiplicação. O que a regra vai falar para gente? Que um positivo multiplicado por um positivo vai dar um sinal, vai dar um número o quê? Positivo, tá? Aqui o exemplo, 2 vezes 3 deu 6, positivo, tudo positivo. E aí, se eu multiplico um número positivo, se eu multiplico um número positivo por um número negativo, isso tem que dar o quê? Vamos lá, o meu número é positivo, multipliquei por alguma coisa que é negativa. Alguma coisa negativa, eu vou estar implicitamente multiplicando por menos 1. Então vai rebater na reta, né? Então o que era positivo vai virar negativo. Não dá para aumentar esse tracinho, né? Tá bom. Agora, eu tenho um negativo. Vou multiplicar por um positivo. Mesma coisa, eu já estava lá e multipliquei por positivo, eu vou só esticar ele vai se manter no negativo. Então aqui também dá negativo. Agora, se eu multiplico um negativo por um negativo, o negócio já é negativo. Vai multiplicar por alguma coisa negativa, vai passar para o outro lado, então vai virar positivo. Ok? Então essa aqui é a regra dos sinais. Isso aqui vocês têm que gravar. Lembrar. Multiplicou positivo, positivo, vai dar positivo. Positivo, aliás, opostos. Multiplicou sinais diferentes, vai dar negativo sempre. Multiplicou sinais iguais, vai dar positivo. Mesmo se for negativo vezes negativo, tá? Exemplo aqui da lista. Vamos ver o que tem aqui. Menos 147 vezes 3. O primeiro é negativo, né? O segundo é positivo. O 3 é positivo. Então, o que eu faço? Vou multiplicar 143, opa, perdão, 147 vezes 3, que dá 441. Só que qual vai ser o sinal do 441? Vamos ver aqui. Aqui é negativo, aqui é positivo. Negativo vezes positivo dá o quê? Negativo. Então, o resultado disso aqui vai dar menos 441, ok? Aqui, quando eu não tenho nada aqui entre o número e o parênteses, eu não cheguei a falar disso. Cadê? Ó, aqui eu tô fazendo o quê? Colocando o sinal de multiplicação, né? Quando eu multiplico. Mas quando tem parênteses e eu não coloco nada antes, já fica implícito que aqui é uma multiplicação, tá? Aqui, entre o 126 e o parênteses, tem um pontinho de multiplicação. Então já fiquem sabendo que quando eu não colocar nada assim entre o número e o parênteses, é porque antes do parênteses já sempre vem uma multiplicaçãozinha, ok? Então isso aqui é o que? Na letra M. 126 multiplicado por menos 2. E aí quanto vai dar? Vou multiplicar normal primeiro. 126 vezes 2 vai dar o quê? 252, né? E aí qual vai ser o sinal? Aqui é positivo, aqui é negativo, então vai dar menos 252. Legal? Aqui embaixo, de novo eu coloquei aqui sem o pontinho no meio, né? Sem explicitar a multiplicação. Mas tem uma multiplicação ali. Antes do parênteses, sempre vai ser uma multiplicaçãozinha. Então, isso aqui é menos 63 multiplicado por menos 7. Isso vai dar quanto? Se eu multiplicar 63 por 7, vai dar 441. E aí, qual vai ser o sinal? Vamos ver aqui. Aqui é negativo, né? E aqui é negativo. Negativo vezes negativo vai dar o quê? Positivo. Então, 63, menos 63 vezes menos 7 vai dar 441 positivo. Legal? Aqui vocês estão reparando que, no geral, quando
o segundo número é positivo e eu coloco o sinalzinho normal, mas quando é negativo eu coloco parênteses e não escrevo a multiplicação, né? Isso é jeito de escrever. Eu posso colocar aqui o pontinho de multiplicação também, como eu tenho feito aqui na explicação. Pontinho de vezes, mas se não aparecer, quando não aparece, se lembrem que antes do parênteses há uma multiplicação ali, ok? Aqui não tem parênteses, então eu fui obrigado a colocar o pontinho de multiplicação. Tá? Então aqui é menos 2 vezes 375, que dá o quê? 2 vezes 375 dá 750. E aí eu vejo o sinal. É 750 positivo ou negativo? Aqui é negativo, aqui é positivo, né? Negativo vezes positivo dá o quê? Negativo. Então o resultado dessa conta aqui daria menos 750, tá ok? E aí, eu não cheguei a falar aqui de divisão, mas essa regra da multiplicação serve também para divisão, tá? Só que divisão a gente vai ver com mais detalhes quando a gente entrar em frações. Mas aqui a gente pode fazer essas 4 divisões que eu coloquei na lista usando essa regra dos sinais. Vou pegar os números e dividir normal, ok? 4 dividido por 5, 2, oh, perdão, nossa, de onde tirei 4? É 10 dividido por 5, 2. Aqui é mais, aqui é menos. Regra dos sinais também vale para divisão. Mais dividido por menos vai dar menos. Então aqui dá menos 2, tá? É só imaginar que ah, a divisão é que a divisão na verdade é uma multiplicação pelo inverso, mas eu vou falar disso só depois que eu falar de fração, que é só depois que eu falar de número decimal. Mas já fiquem sabendo que regra dos sinais vale para divisão também, tá? Tudo aqui você pode usar a regra do sinal. Onde não pode usar a regra dos sinais? Aqui, quando eu estou somando e subtraindo, tá? Aqui tem aquela outra regra que eu falei na outra aula. Então não confunde. Por exemplo, aqui. Ah, menos com mais dá menos. Aqui não, porque aqui não é multiplicação nem divisão, tá? Aqui eu estou somando o menos 2 com 3. Vou fazer o quê? Tirar, pegar o maior módulo, subtrair o menor módulo e manter o sinal do maior módulo. Aqui seria 3 menos 2, 1. Manter o sinal positivo, então daria 1 positivo, tá? Então não confunde. Regra dos sinais é para multiplicação e colocar aqui e divisão. Pronto.